Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Paiva. No vídeo de hoje nós vamos ver tudo sobre os botões do Looker Studio, que foi um recurso novo lançado aí no dia 10 de abril, então eu acredito que muitas funcionalidades dele você ainda não conhece. E é isso que a gente vai ver nessa aula, como que a gente adiciona os botões, como que a gente configura, e também por final nós vamos ter uma função que eu acredito que vai te ajudar bastante, que eu tenho certeza que você não conhece. Tá certo? Mas o botão mais importante de hoje vai ser o botão de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para acompanhar os nossos vídeos sobre o Looker Studio, já tem bastante conteúdo. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, deixa um gostei e também escreve um comentário aí com a sua sugestão ou com a sua dúvida também, que eu leio e respondo todos eles. Tá certo, pessoal? Então vamos começar aqui com a nossa aula. Nós temos aqui um dashboard bem simples para o nosso exemplo de hoje, que é um painel de acompanhamento de tickets de um suporte de TI. Então, aqui vocês estão vendo que eu adicionei alguns botões no nosso dashboard, e esses são esses botões que eu vou passar um por um explicando o que que ele faz e como que a gente configura eles, tá certo? O primeiro botão, ele vai ser esse botão aqui de navegação, ou seja, quando eu clico aqui em detalhes, ele vai ser um botão que vai me levar para outra página do nosso relatório. E se eu clicar aqui novamente em resumo, ele volta para o nosso dashboard principal. Então, esse tipo de botão a gente pode adicionar e fazer menus, onde ele vai levando ali para as páginas do nosso relatório ou do nosso dashboard. E você consegue adicionar quantos você precisar. E como que a gente vai adicionar eles? Nós vamos aqui em edição, e o botão ele vai estar aqui em adicionar um controle. Vai estar na última opção aqui de botão. Então a gente vai clicar em cima dele. Eu vou pôr aqui em cima para vocês verem também o passo a passo, tá? O padrãozinho dele é esse daqui. Então a gente quer fazer a mesma coisa aqui no de baixo. Primeira coisa que eu quero fazer é mudar o nome para o nome da minha outra página que chama detalhes. Então é só a gente colocar o cursor do mouse em cima aqui do botão e a gente pode selecionar o texto que está aqui e escrever o nosso texto detalhes. Então, deixa eu apagar primeiro o que já está aqui. E nós conseguimos escrever aqui detalhes. Beleza. E agora, como que a gente configura para ele ir para a nossa outra página? Aqui do lado no menu Propriedades, a gente vai ter as informações de qual fonte de dados que a gente está linkando esse botão. Então, aqui no caso, eu só tenho uma fonte de dados que é essa daqui. Então, já está certo. E aqui o botão ele vai ter essas opções: navegação, ações de relatório e o filtrar, que esse daqui é a função muito importante e muito legal que eu vou mostrar no final do vídeo. Então, aqui a gente vai ver primeiro navegação, que foi a função que a gente fez aqui embaixo. Então, se eu clicar aqui, que já está selecionado, eu tenho a opção aqui de inserir um link. Então, se a gente clicar aqui, a gente tem a opção ou de adicionar um link da página, ou eu posso adicionar aqui a página do próprio relatório. Se eu clicar aqui uma vez, ele me mostra algumas opções. Então, esse link ele pode me enviar para a primeira página, para a página anterior da página que eu estou atualmente, para a próxima página ou para a última página do relatório. Ou também eu posso escolher qual página específica que eu quero que esse botão me leve. No caso, eu quero que ele me leve para a página de detalhes. Então é só eu clicar aqui. E aqui eu posso escolher se ele vai abrir o link em uma nova guia ou não. No caso, eu quero que ele fique na mesma guia. Então eu vou desmarcar essa opção. E vou clicar aqui em aplicar. Então, se a gente for testar agora, vamos clicar aqui no nosso botão detalhes e ele foi para a nossa página de detalhes. E aqui era a mesma coisa, se eu adicionar outro botão e colocar para ele me levar à página resumo, ele também vai voltar para a nossa página principal aqui. Muito fácil, né, pessoal? E aqui você vai personalizar do jeito que você quiser também no menu de estilo. Então você consegue mudar o tamanho, as cores e outras personalizações aqui do botão. Beleza? O próximo botão, ele ainda vai ser um botão de navegação, só que aqui ele vai ser um botão que vai levar para um link externo. Ou seja, esse botão aqui de informações, eu linkei para ele abrir
a minha página do canal do YouTube. Então, se a gente clicar aqui em cima, ele vai abrir o meu canal do YouTube porque foi o link que eu colei nesse botão. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos aqui criar um novo botão. Pessoal, eu estou fazendo assim bem passo a passo mesmo para vocês entenderem direitinho, tá? Vamos aqui em adicionar o controle e botão. Vou adicionar aqui novamente. Vou escrever aqui informações. E aqui a gente vai escolher o tipo de navegação também. Só que aqui nós vamos inserir um link da internet. Então eu vou pegar aqui o link do meu canal, ou pode ser qualquer outro link aí que você queira, tá? E a gente vai colar aqui em cima. Aí nós temos a opção de novo de abrir o link em uma nova guia ou ele abrir na mesma página que a gente está aberto. Eu vou deixar aqui, como é um link externo da internet, para abrir em outro link em uma nova guia, tá? Então vamos aplicar aqui e vamos testar. Então, se a gente clicar aqui em informações, ele vai abrir o link que eu colei lá, que é o link do meu canal do YouTube. Bem fácil também, né, pessoal? Vamos para o nosso próximo botão. Então vamos aqui em editar. O nosso próximo botão, pessoal, vai ser esse botão aqui de compartilhar. Se eu clicar nele, vocês vão ver que ele vai me dar a opção de convidar pessoas para acessar esse dashboard. Então eu posso aqui clicar e colocar o e-mail dessas pessoas, posso configurar aqui como leitor ou como editor também. E essa função, pessoal, é uma função que é tipo um atalho também para essa opção que a gente já tem aqui em cima, né, que é o compartilhar, que vai fazer a mesma coisa. Mas ao invés de a gente clicar nesse menu de cima, a gente vai estar criando um botão aqui no nosso relatório. Então, como que a gente faz esse botão? Vamos lá novamente adicionar o controle, adicionar um botão. Nós clicamos aqui, vou alterar o nome para compartilhar e vamos aqui em ações de relatório. O ações de relatório, ele vai dar algumas opções aqui para a gente na parte de baixo. Então, eu vou escolher a opção de convidar pessoas, certo? Que é a opção que já está selecionada. Então, se a gente for testar agora, vamos clicar aqui em compartilhar e ele vai aparecer a nossa tela aqui para a gente inserir o e-mail das pessoas que a gente quer que participe aqui da visualização ou da edição do nosso relatório. Beleza? Muito fácil também. Vamos para o nosso próximo botão. Deixa eu deletar esse daqui. Agora, nós temos esse botão de relatório. Ou seja, quando a gente clica em cima dele, ele vai fazer o download em PDF do nosso dashboard aqui ou do nosso relatório. E aqui eu tenho a opção de todas as páginas, ou eu posso selecionar as páginas que eu quero fazer o PDF aqui do nosso relatório. Temos aqui também algumas opções adicionais, né, que são ignorar a cor de plano de fundo personalizada, adicionar um link para voltar ao relatório, ou também proteger o relatório com uma senha, tá? Então, esse botão de relatório, ele vai fazer com que a gente exporte o nosso relatório em PDF. E como que a gente faz ele? Vamos aqui em adicionar um controle, botão, vamos clicar aqui, vamos colocar aqui relatório, vou colocar aqui relatório PDF. E aqui nós vamos escolher ações de relatório no menu de propriedades. E aqui nós vamos escolher a opção fazer download do relatório. Então vamos clicar aqui. E agora a gente vai testar novamente. Então vou clicar em cima do relatório PDF e ele já vai me dar a opção aqui de fazer a extração desse relatório aqui apenas apertando no fazer download. Muito fácil também. Então vamos cancelar e ir para o nosso próximo botão. O nosso próximo botão, pessoal, vai ser esse aqui que eu deixei aqui embaixo, que vai ser um botão que vai gerar o link do nosso relatório. Talvez você precise utilizar, é uma função bem simples, mas dependendo da sua necessidade, você pode também utilizar aí no seu Dash. Então aqui eu clicando nesse botão, ele me dá o link desse relatório, onde que eu posso copiar
e também vincular esse link na vista que eu estou vendo agora do relatório, né? Às vezes você quer que esse botão encaminhe a pessoa para uma determinada visualização, você consegue fazer aqui nessa função, tá certo? Então eu vou fechar aqui e nós vamos ver como que a gente adiciona esse botão. Então, pessoal, em vez de adicionar um novo botão, eu vou usar esse mesmo que a gente já estava utilizando, tá? Então eu vou mudar aqui o nome para link. E aqui do lado a gente vai escolher a opção ações de relatório e a opção de gerar link do relatório. Então, se a gente for testar agora, nós temos aqui o link do relatório igual a gente viu lá no outro botão. Tá certo, pessoal? Vamos agora para o nosso penúltimo botão, que é esse nosso botão aqui de redefinir. E o que que ele faz, pessoal? Caso você tenha mexido aí nos controles do seu Dash, por exemplo, o setor aqui eu vou escolher externo e o status no meu filtro eu quero escolher concluído. Então aqui eu apliquei alguns controles no meu relatório. Esse botão ele serve para a gente redefinir esses controles que a gente colocou no nosso relatório. Então se eu clicar em cima deles, ele volta ao normal com todos os dados que ele tem original. Então a gente já ganha um tempo para não precisar ficar tirando aqui os controles que a gente colocou. E como que a gente coloca ele? Vamos lá em editar. Vou clicar aqui no mesmo botão que eu adicionei, mudar o texto para redefinir. E aqui a gente vai colocar ações de relatório na última opção de redefinir filtros. Então, se a gente for testar agora, vou colocar novamente um filtro de exemplo. Quando eu clico aqui em redefinir, ele volta para mim todos os controles do zero. Isso aqui é muito bom, porque ganha muito tempo aí da pessoa que está utilizando o relatório. E agora, pessoal, vamos para o nosso último botão aqui. Eu achei esse botão, essa funcionalidade muito legal, que eu tenho certeza que pode ser útil para muitos projetos que você for fazer. Para esse botão, eu fiz um exemplo bem simples e depois eu quero construir um exemplo junto com vocês, um pouco mais complexo para vocês entenderem a função desses botões. Nós temos aqui dois botões que chama aberto e concluído. Então, quando eu clico aqui no botão aberto, ele vai puxar para mim as informações do relatório apenas com essas informações do status aberto. E quando eu clico aqui em concluído, ele vai trocar. Ele agora tira o status aberto e joga apenas informações do status concluído. Então, nessa opção de botão, a gente consegue fazer presets do que a gente precisa. Então, eu poderia aqui ter vários botões, onde eu posso fazer um filtro personalizado. Por exemplo, eu quero que quando eu aperte um botão específico aqui, ele já faça um filtro para mim do setor, junto com o status e junto com a data. Eu consigo fazer isso também, tá? Que é o que eu vou explicar aqui depois desse primeiro exemplo. Então, pessoal, como que eu fiz esse botão aqui de aberto e esse botão aqui de concluído? Vamos aqui em editar. E agora eu vou colocar ele aqui embaixo. Deixa eu deletar esse aqui de cima. E vamos adicionar ele aqui embaixo. Então, eu vou aqui em adicionar um controle. Vou criar um botão. Vamos colocar aqui. E esse aqui vai ser o aberto, certo? E a gente vai escolher a opção aqui em propriedades de filtrar. Essa é a opção que a gente vai utilizar. Só que qual que é o esquema aqui, pessoal? Essa opção filtrar, ela só aceita informações de verdadeiro ou falso, que são os valores booleanos. Então a gente precisa configurar primeiro um novo campo para que a gente consiga utilizar esse filtro. Então, no meu exemplo aqui, eu gostaria que quando eu clicasse em aberto, ele filtrasse o relatório todos no status aberto. E como que eu fiz isso? Se a gente for aqui no menu Recursos, Gerenciar fontes de dados adicionadas, eu tenho aqui a minha base de dados, certo? E vou vir aqui em Editar. Aqui na minha base eu tenho a data, o setor, o status e o ticket. E para mim fazer aquele filtro, eu precisei criar esses dois campos calculados, que é o status aberto e o status concluído. Por quê? Porque aquele filtro, aquele botão de filtro, só aceita valores booleanos.
E como que foi feita essa configuração? Se eu clicar aqui na edição desse campo, vocês podem ver que eu fiz uma fórmula de case when que eu já expliquei numa aula de caixa de seleção, que eu vou deixar aí no card do vídeo. Então depois você confere lá para entender também como que eu fiz essa fórmula aqui. Então explicando rapidamente, o que que eu estou falando? Quando o meu status ele for igual a aberto, eu quero que esse valor seja verdadeiro. E quando não for aberto, né, else, eu quero que seja falso. Então, quando eu clico lá no botão aberto, ele vai ativar a opção verdadeiro e só vai me trazer as opções do status igual a aberto, certo? E eu fiz a mesma coisa para quando ele for concluído. Então, eu criei um novo campo calculado, que você vem aqui em adicionar um campo, tá? Vou voltar aqui. E se eu vier aqui nesse status concluído, eu vou editar e aqui me aparece, ó, caso o status for agora concluído, eu quero que seja verdadeiro e caso não for concluído, eu quero que seja falso. Então, eu criei esses dois campos para eu conseguir utilizar naquele botão de filtro. Então, nós vamos voltar lá no nosso dashboard. Vou fechar aqui. Então, no nosso primeiro botão, que eu quero que seja o aberto, eu vou escolher aqui na nossa opção de controle a opção de status aberto. Vocês podem ver que até ele está com um símbolo aqui de booleano, certo? Então, vou clicar aqui em status aberto e vou adicionar outro botão para a gente colocar o status concluído também. Então, vou colocar aqui concluído. Vou vir aqui em filtrar e vou colocar status concluído. Mas ainda não acabou essa configuração, pessoal. Por quê? A gente precisa fazer o Looker reconhecer que esses dois botões querem estar agrupados na mesma função. Ou seja, se eu clicar do jeito que ele está aqui, por exemplo, clicando em aberto, ele vai me mostrar apenas os status abertos, que é isso que eu queria. Mas se eu clicar aqui em concluído, ele vai somar a condição também de concluído. Então ele está falando que ele quer mostrar somente os abertos e aqui está falando que quer mostrar apenas os concluídos. Ele acaba não mostrando nada. Então a gente precisa falar para o Looker Studio que esses dois botões vão trabalhar juntos. E como que a gente vai fazer isso? Vamos aqui em editar, vamos clicar aqui no botão aberto e o segredinho vai ser aqui, ó, grupo de filtros do botão. Aqui nós temos a possibilidade de agrupar 5 tipos de botão. Então, eu preciso clicar aqui no botão 1 e aqui no botão concluído eu vou linkar ele também no nosso grupo 1. Então, aqui eu estou dizendo que esses dois botões vão trabalhar juntos. Agora, se a gente for testar, eu vou clicar aqui em aberto, ele vai me mostrar apenas os status abertos. E agora, como eu linkei esses dois botões, se eu clicar em concluído, ele agora vai mostrar apenas os concluídos e não vai ter divergência de informações, porque ou eu vou utilizar esse botão ou esse botão aberto, como eu fiz o agrupamento lá na nossa opção de grupo. E com esse tipo de botão, pessoal, a gente consegue fazer um outro botão que ele vai deixar um filtro já setado para mim do jeito que eu quero. E eu vou fazer aqui junto com vocês para vocês entenderem também. Então, vou aqui no botão editar, eu vou adicionar um botão. Eu vou colocar aqui embaixo. E pessoal, a condição nesse botão, eu quero que quando eu clicar nele, ele filtre automaticamente os status concluídos do setor de vendas, tá? Então a gente também consegue fazer isso. Então como que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui no nosso passo a passo. Então vamos lá em recurso, gerenciar fonte de dados. Eu preciso aqui adicionar um novo campo calculado. Vou adicionar um campo e vou fazer aquele mesmo case when. Então, case when status for igual a concluído, né, que eu quero que ele seja concluído, mas também que o setor seja de vendas. Então, eu vou colocar aqui, ó, and
setor igual a vendas. Eu quero que se dê um valor verdadeiro. Então, then true. Então, eu estou setando que quando eu clicar naquele botão, eu quero que ele filtre para mim essas condições. Status concluído e o setor de vendas. Se for qualquer coisa diferente disso, eu não quero que ele faça nada. Então, eu vou colocar aqui como falso. E vou terminar com o end. Então, eu vou colocar aqui o nome do nosso novo campo, que vai ser concluído vendas. Beleza? Então, vamos salvar aqui. Vamos voltar. Vocês estão vendo que ele já tornou o valor booleano, certo? Vou concluir e vou fechar aqui. Vamos clicar no nosso novo botão. Vou clicar aqui, vou deixar o nome de preset, que é um botão já configurado, né? E vamos aqui em configuração, opção de filtrar e adicionar o nosso novo campo, que é o concluído vendas, certo? Então, pessoal, quando eu for agora clicar em cima dele, vocês estão vendo que aqui está todos os dados, né? Podem ver aqui. E quando a gente clica em cima do preset, ele vai mostrar apenas as informações que a gente pediu lá na nossa configuração, que é o setor de vendas com o status concluído. Então, esse botão de filtro é muito poderoso, é muito interessante a gente utilizar aí quando a gente quer fazer um controle que a gente olha todo dia e precisa ficar clicando em vários controles ao mesmo tempo aí para fazer a visão que a gente precisa. Então, a gente configurando o nosso padrão aqui nesse botão, já agiliza o nosso tempo e o tempo da pessoa que vai utilizar o relatório. Então, se eu clicar novamente nele, ele volta ao normal para mim todas as informações que eu tinha. Pessoal, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que tenha te ajudado. Eu acredito que você não conhecia muito dessas funções aqui. E para me ajudar, se inscreve aí no canal, olhe os outros conteúdos sobre o Looker Studio e deixa um gostei se esse vídeo te ajudou. E também dá uma comentada aí embaixo de alguma sugestão ou de alguma dúvida que você ficou aí no vídeo. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.